Por quê? Porque o produto é bom, o evangelho é muito bom, não tem quem não queira ele. Aliás, é a boa nova de alegria para todo mundo, né? Então a questão é como que a gente vai fazer isso. Será que a gente pode clamar ao Deus da criatividade para que aliás, derrame ele é o um criador pouco pra de gente? fato, né? Permita que a gente possa chegar rasgando mesmo. Hoje lá na escola, antes da gente iniciar o trabalho, a gente estava com um grupo lá, esperando os alunos chegarem, a gente estava discutindo mais ou menos sobre isso. Eu queria ligar duas coisas. Uma, essa relação da estratégia, de qual a forma de alcançar, com a questão de que todos querem. E, na verdade, a gente entende que todos querem. Por mais que, às vezes, assim, aparentem não querer, né? Tragam uma aparência de crítica, de preconceito, de repulsa, mas, no fundo, eles querem algo que os faça feliz. E antes da gente pensar na estratégia de como levar esse evangelho, eu creio que antes, acima de todas as estratégias, está a nossa convicção. Sem querer ser muito espiritual, né? A gente está aqui tratando realmente de dinâmica, de coisas muito práticas. Mas eu falava, gente, não tem como. Às vezes a gente, numa ação de evangelização, num trabalho como esse, a gente tem aquela iniciativa de comunicar, aí diante do primeiro confronto, da primeira crítica, da primeira, vamos dizer assim, da primeira zombaria, a gente meio que recua, se resguarda. E eu falava, gente, acredite, se você firmar os seus olhos naquela pessoa e ser convicto do que você quer falar, não importa a forma. Mas se você, acima de tudo, demonstrar sua convicção, ninguém vai resistir. Eu ouso dizer que muita gente, às vezes, estão vendendo uma mentira, né, com muita convicção. E às vezes nós, como você disse, que tem a verdade, que é essa palavra que mudou a história de cada um de nós, que é só alegria, que é esperança, que é perdão, que é uma história nova, que é a boa nova para todo mundo, às vezes as pessoas são tímidos naquilo que é o que de fato todo mundo está esperando. 98% ou 99% da população mundial crê em Deus, num ser superior, não crê numa força, e diz que esse percentual que se diz não crê em Deus, né, 40% deles ainda crê que existe uma força superior depois de perguntado e argumentado, ou seja, a grande população mundial, há uma expectativa, consciência de Deus, porque Deus plantou essa semente no coração do homem. Há uma expectativa. Tem que ter muita fé para ser ateu, né? E tentar entender, eu falo que as pessoas falam assim, não, mas e o Big Bang? Eu falo assim, tá bom, e da onde veio a grande estrela que explodiu e causou tudo isso, né? O nada explodiu e virou tudo, né? Não tem como. Mas o engraçado é isso mesmo. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não começar a ter um despertamento no sentido dessas estratégias, dessas formas, o que vai acontecer é que a médio prazo a gente vai ver que as agências de publicidade são melhores do que nós. Então nós vamos pagar para que pessoas falem de Jesus, façam propagandas de Jesus. E por mais que essas propagandas possam ser bem executadas por profissionais, elas não têm o principal, que é amor à causa. Que no fundo é tudo. Porque aquilo que levou aqueles homens a morrerem e viverem pela causa. Né? E eles poderiam até não ter grandes estratégias, mas a convicção, como o Rodrigo falou, fez toda a diferença. Como pode dizer, eu quero uma razão para viver, né? Eu quero uma filosofia, eu quero conhecer mais, ou seja, tem muita gente aí que de fato está buscando algo de Deus e não tem mensagem, não tem nada mais poderoso que viver essa jornada com Jesus Cristo, não é verdade? Com certeza. E aí, e o mais interessante, como você disse, às vezes as pessoas estão pensando numa coisa religiosa, aparente, piega, e na verdade Jesus é cheio de emoção, cheio de adrenalina, cheio de alegria, de intensidade. É de fato uma filosofia para viver e morrer, né, Erovaldo? Com certeza. Agora, a gente tem que aprender a pensar simples, a gente tem que aprender a trabalhar uns processos, às vezes, de desconstrução. Porque quando você imagina Jesus chegando e o pessoal colocando os ramos lá e tendo aquela grande recepção, você fala assim, por que às vezes tem sido diferente na nossa realidade? Quando a gente chega nos lugares para falar do Evangelho, por que as pessoas não estão fazendo fila para ouvir aquilo que a gente tem para dizer, né? Então, temos que trabalhar alguns processos aí. Porque o Evangelho é o mesmo e tem tudo para dar certo. Poderoso. Essa experiência que vocês tiveram lá sobre evangelização, já junto a esses jovens, né? A última revista Jovem, a revista Veja Jovem, fala sobre que 98% dos jovens brasileiros querem ter um relacionamento com Deus, que creem em Deus e que estão buscando isso de todas as formas. Todas as formas, tentando encontrar uma espiritualidade, uma maneira de se contactar, né? Ou de estar ligado a esse ser superior, a essa força cósmica, seja o nome que quiser. Então, o que está faltando de fato para que essas pessoas possam conhecer aquilo que elas mesmas estão buscando, né? Eu volto a repetir. Eu acho que talvez o que falte é menos religião e mais convicção. Eu acho que
nós temos que trabalhar, pegando um gancho do que o Ariovaldo falou sobre desconstrução, e em certo aspecto eu realmente concordo com isso, Ariovaldo. A gente, cada vez mais, nós temos nos tornado aquilo que por tanto tempo a igreja protestante, vou dizer assim, criticou. Uma igreja voltada para dentro, religiosa, presa à estrutura, onde dentro das quatro paredes nós somos fervorosos, louvamos a Deus, declaramos a nossa fé, mas quando saímos daquelas quatro paredes, do conforto, da proteção dos nossos pastores, dos sacerdotes, do culto, parece que a gente está mais susceptível a essas realidades, a esses confrontos que o mundo dá. Então eu creio que, acima de tudo, o povo quer ver uma gente convicta. Gente que vai para as ruas e declara sem medo a fé que tem. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós estamos aqui no programa. Eu quero lembrar que você pode participar com a gente enviando seu e-mail, visite o nosso site, o nosso blog, lá no saltv.org/tribal. Você vai conhecer tudo sobre o programa, horários da gravação, que você possa interagir ao vivo, deixar o seu recado, ver as fotos, né? Conhecer mais da nossa equipe de trabalho, deixar o seu recadinho, enfim. Você pode interagir conosco, a gente quer ouvir a sua opinião e que você possa deixar ali as suas perguntas, por mais difícil que elas sejam. Nós queremos tentar buscar a resposta à luz da Palavra de Deus. Então fica ligado e a gente retorna já com mais programa do Tribal Generation.